Fala galera universitária do YouTube, aqui vamos começar mais uma aula no canal Química Online e a aula de hoje é sobre fenômenos atômicos. Vem comigo! Fala galera universitária, aqui quem fala para vocês é o professor Rafael Barbosa e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os fenômenos atômicos, mas antes eu peço que você clique aqui em cima, tá? Para se inscrever no nosso canal, para que você não perca nenhuma videoaula que está vindo por aí, beleza? Então olha só, fenômenos atômicos. Professor, o que é que são fenômenos atômicos? São fenômenos que estão associados aos átomos. Os átomos, como a gente já comentou, eles são constituídos de partículas subatômicas. Quem são elas? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Esses prótons e esses nêutrons, eles são super importantes porque eles vão participar do balanço de massa do átomo. Enquanto os elétrons, eles vão servir tanto para ligações químicas, como eles vão se alterar dependendo do tipo de hibridação, por exemplo. Então vários fenômenos podem ser utilizados através dos elétrons. Mas antes, é necessário que você entenda que alguns átomos, os átomos de forma geral, eles têm alguns fenômenos intrínsecos. Que fenômenos são esses, professor? São os fenômenos de isótopos, isótonos e isóbaros. Professor, o que é que são isso? São relacionados com o quê? Isótopos são aqueles elementos químicos relacionados principalmente ao número de prótons. Isótonos são os átomos principalmente relacionados ao número de nêutrons. E isóbaros são os fenômenos relacionados ao número de massa. Lembre você, estudante, que é importante que você já tenha em mente a nossa aula anterior, em que eu já cito para você as principais partículas subatômicas. Então eu vou rodar para você agora um slide em que eu vou discutir melhor essa questão dos isótopos, dos isóbaros e dos isótonos. Beleza? Confere aí. Bom pessoal, aqui mostrando para vocês aqui no nosso slide, trouxe aqui um slide muito bom para vocês verem. Olha só, quando a gente compara dois ou mais átomos, a gente pode observar algumas semelhanças entre eles. Pois bem, dependendo do tipo de semelhança, a gente pode ter uma relação estrutura atômica especial. A gente vai ver um pouquinho dessas relações. Observa, se liga. Eu tenho dois átomos aqui, dois átomos de cloro. Um cloro 3517, como eu expliquei para vocês. 35 é a massa e 17 é o número atômico. E a gente colocou aqui para vocês toda a estrutura atômica desse cloro. Como? Cada um desses cloros estão divididos no seu número de massa, no seu número atômico e no seu número de nêutrons. Observe que o número atômico é idêntico. Então, quando os átomos possuem o mesmo número atômico, eles têm que ser iguais, tem que ser o mesmo elemento químico. No caso, o cloro, eles são considerados isótopos, ou seja, átomos que possuem o mesmo número atômico. No caso daqui do nosso cloro, o mesmo número atômico, no caso é o número atômico 17. Beleza? Já eu tenho aqui, vou mostrar para vocês alguns isótopos importantes, principalmente para você que está tentando fazer vestibular muito concorrido. Vestibular de medicina, eles cobram muito isso de você. Primeiro, o hidrogênio ele tem alguns isótopos que são super importantes para definir, por exemplo, a dureza da água. Quando eu tenho o hidrogênio do tipo 1, eu chamo ele de monotério e ele é considerado o hidrogênio leve, que é o hidrogênio mais conhecido, mais comum, certo? O hidrogênio 2 ele é considerado deutério, também chamado de hidrogênio pesado. Quando esse deutério ele vem associado à molécula de água, a gente diz que essa molécula de água é uma água pesada, certo? E eu tenho o hidrogênio 3, que é o tritério ou trítio, que esse hidrogênio ele é considerado um hidrogênio radioativo. Então é muito comum você ver em algumas revistas intoxicações pelo trítio, porque justamente esse hidrogênio ele tem a capacidade de gerar processos fisiopatológicos a partir do contato com o mesmo, ok? Então somente os isótopos de hidrogênio possuem nomes especiais. A gente vai ver que alguns outros isótopos eles são identificados não pelo nome, e sim pela sua característica. Exemplo, os isótopos do carbono. Os isótopos do carbono eles são átomos, né, que obedecem a uma nomenclatura, uma numerologia. Então a gente tem o isótopo do carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. É muito comum você ver esses isótopos na natureza. Detalhe que esses isótopos eles também são relacionados diretamente à radiação. Então alguns deles são radioativos, como é o caso do carbono 14. Ok? Outra classificação em relação a fenômenos atômicos é o que a gente chama
de isóbaros. O que é que são isóbaros? Isóbaros são átomos diferentes. Então você veja que nós temos aqui em verde um átomo de cálcio, em vermelho um átomo de potássio. Eles são elementos químicos diferentes, possuem diferentes números atômicos, mas eles têm o mesmo número de massa. Então os dois têm a massa em 40. Então quando eles têm a mesma massa, eles são chamados de isóbaros. E eu coloquei aí para você o A bem mais chamativo para que você entenda, né? A gente relaciona como massa. Então isóbaros são elementos que têm o mesmo número de massa. Lembre que para ser isóbaro, os meus elementos químicos, os meus pares, eles têm que ser diferentes, ok? Já nesse caso, eu também tenho aqui outro átomo de cálcio e outro átomo de potássio, só que esse é um isótopo do potássio também. E se você observar, são elementos diferentes que possuem diferentes números de massa, diferentes números atômicos. Professor, e o que é que eles têm de igual? Eles têm de igual o mesmo número de nêutrons. E há átomos que têm o mesmo número de nêutrons, nós dizemos que eles são isótonos. E aí eu coloquei o N também mais chamativo para que você entenda que N de nêutron são isótonos. Então os isótonos são átomos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons. E por último, a gente tem alguma semelhança especial que a gente chama de isoeletrônicos. Como o próprio nome já diz, são elementos químicos que têm o mesmo número de elétrons. Por exemplo, eu tenho aqui o sódio, o oxigênio e tenho o neônio. Na aula passada nós comentamos o que eram cátions e o que eram ânions. Então você vai pegar seu caderninho, vai revisar aí e você vai ver que os cátions são aqueles elementos químicos que possuem carga positiva e por isso perdem elétrons. Como a gente sabe que no estado natural, no estado fundamental dos átomos, a gente tem número de elétrons igual ao número de prótons, o sódio, como possui carga positiva, ele perdeu um elétron. Ora, se no estado fundamental ele tinha 11 elétrons e 11 prótons e perdeu um elétron, ele ficou com quantos elétrons? Isso mesmo, 10 elétrons. O oxigênio, da mesma forma, agora ele forma um ânion, porque ele tem carga negativa, então ele ganhou ou perdeu elétrons? Ganhou elétrons. Justamente por isso, ele tinha 8, como ganhou mais 2, ficou com 10 elétrons. E o neônio, que é um gás nobre, que tem número atômico 10, seu número de prótons e seu número de elétrons é 10. Então você pode observar que todos eles têm o mesmo número de elétrons. Então isoeletrônicos são aqueles átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Bom, galera, você pode acompanhar aí, com esses slides super legais, como é que se dão os fenômenos atômicos relacionados aos isótopos, aos isóbaros e aos isótonos. Mas existe um fenômeno que eu queria comentar com você, que acontece bastante, a gente encontra bastante, mas que muitas vezes os livros eles não aprofundam muito bem esse fenômeno, que é o fenômeno de alotropia. Professor, o que é alotropia? Alotropia são substâncias simples, e a gente já comentou que são substâncias simples, que elas possuem apenas no espaço uma diferença na posição de seus ligandes. Como assim? Por exemplo, você conhece que o carbono ele é componente principal do grafite, mas o carbono também é componente principal do diamante. Professor, eu posso transformar carbono grafite em carbono diamante? Infelizmente não. Mas você deve lembrar que o carbono do grafite é o mesmo carbono do diamante. O que é que muda nos dois? O posicionamento dessas ligações no espaço. Então, como essas ligações estão dispostas no espaço, eu posso ter diferentes substâncias do ponto de vista de propriedade. As propriedades do diamante são bem diferentes das propriedades do carbono. Outro exemplo, o fósforo. Existe o fósforo branco e o fósforo rômbico, que são duas características diferentes para os átomos de fósforo. Quando eles estão ligados, eles podem sofrer um fenômeno chamado de alotropia. Bom, é isso, eu espero que você tenha entendido. Isso é mais uma aula do nosso canal Química Online. Aqui em cima eu vou deixar para você clicar no inscrever-se, clica no like, em gostei, favorita teus vídeos, não esquece de se inscrever no canal. Aqui na descrição dos vídeos eu vou deixar as minhas redes sociais para que você me encontre mais facilmente, beleza? Valeu!